Amados, hoje eu quero pregar para você e ministrar para você uma palavra sobre o título No Pouco ou no Muito, sempre fiel ao Senhor. E o tema central hoje da nossa ministração é fidelidade. E antigamente, na década de 90 principalmente, era muito comum você ver carros estampando o adesivo Deus é fiel. E aí tinha lá, Deus é fiel. Deus é fiel. E era muito natural que isso acontecesse. Hoje em dia não é tanto, mas antigamente tinha muito. Quem aqui já botou Deus é fiel no carro? Faz sinal com a mão só para saber isso, ó. Sempre quem é muito velho. Oh, Jesus. Tô brincando. E antigamente as pessoas botavam muito isso, Deus é fiel. E ótimo, isso é muito bom. Você reconhecer esse atributo de Deus é uma coisa linda e eu acho isso formidável. E entenda, fidelidade é um atributo do coração de Deus. E aliado à imutabilidade, quer dizer que é uma característica, um atributo do Todo-Poderoso que diz que Ele não muda. Isso, para nós, é uma garantia e uma certeza que todas as palavras do Senhor se cumprirão sobre as nossas vidas. Porque Ele é fiel e Ele prometeu. E Ele não muda. Ele não muda. O coração dele permanece fiel e Ele não muda, diz a palavra. 2 Timóteo 2,13 vai te dizer, mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor, Ele é fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E entenda, queridos, a questão aqui não é se Deus é fiel ou se Ele não é fiel, porque nós já sabemos que Ele é fiel. Nós já temos convicção que Deus é fiel e isso é muito bom. Mas a grande pergunta aqui é o quanto você é fiel. Porque expressar e dizer a Deus que Ele é fiel, isso é muito lindo. Mas o quanto nós estamos dizendo ao Senhor que nós somos fiéis. É muito lindo você estampar no carro, na camiseta, em alguma coisa falando Deus é fiel, ótimo, isso é muito lindo. Mas eu espero, irmãos, e trabalho por uma geração que não somente vai exaltar esse atributo em Deus, mas vai chamar a responsabilidade para si e vai dizer aos homens a seguinte coisa: Deus, Ele é fiel e eu também sou fiel a Ele e eu permaneço fiel a Ele mesmo em meio às circunstâncias adversas. O problema, queridos, é que nós não queremos ter a responsabilidade de dizer ao mundo, eu sou fiel e eu espero que você seja também. Nós queremos fugir da responsabilidade de dizermos, assim como disse o apóstolo Paulo, ei, seja meu imitador porque eu sou de Cristo. Seja meu imitador porque eu sou de Cristo. E queridos, eu oro por esse tempo e trabalho por esse tempo. Quando nós seremos uma geração de crentes que vai estampar isso ao mundo e não vai ter medo de dizer, eu sou fiel ao Senhor, pode olhar para mim, porque eu assumo essa responsabilidade. E queridos, invariavelmente quando nós falamos sobre fidelidade, é invariável que muitas pessoas pensem que nós estamos falando de dízimos e ofertas. Quando nós lemos esse texto, que nós lemos, seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei, muita pessoa já pensa, hoje o pastor vai falar de dízimos e ofertas. Porque as pessoas associaram que fidelidade é sinônimo de dízimo e oferta. Só que entenda uma coisa, e pode ficar tranquilo, que a minha intenção aqui não é mexer no seu bolso. A minha intenção aqui é que o Espírito Santo atinja o seu coração
e que você entenda que fidelidade vai muito além de um dinheiro que você coloca no envelope ou um pix que você faz para a igreja, mas fidelidade tem a ver com decisão de coração e uma vivência de alma no Senhor, em cumprimento às palavras ao qual você falou a Ele. E eu vou que simplificar essa pergunta. Se você é fiel, você é fiel a Deus? Você é fiel à sua família? Você é fiel ao seu cônjuge? Você é fiel aos dons que Deus te deu? Você é fiel ao ministério que o Senhor te chamou? Você é fiel, você cumpre com fidelidade tudo aquilo que o Senhor te pediu? Você é fiel aos seus amigos? Você é fiel com os seus recursos, seja financeiros, sejam emocionais, seja de tempo? Você é fiel a essas coisas? Se você, em alguma dessas perguntas, respondeu não, ou se talvez você respondeu em partes, eu preciso te dizer, meu amado, e lamento te dizer isso, mas você é um infiel, porque não existe fidelidade em partes. Não existe fidelidade em partes. E eu tenho certeza que você quer coisas boas na sua vida, e eu tenho certeza que você quer que Deus te abençoe, mas eu preciso te falar, e eu digo isso não com alegria e não com felicidade, mas digo isso com muita responsabilidade para ti, que se você está querendo viver as bênçãos de Deus, se você está querendo viver o extraordinário, você precisa ajustar o seu coração e a sua vida numa vida de fidelidade, porque Deus, Ele tem o poder de atuar em todos os ambientes, mas Ele se recusa em atuar num ambiente de infidelidade. Deus se recusa a atuar num ambiente de infidelidade. Não que Ele não possa, porque Ele pode, mas Ele não quer. E Ele não opera em ambientes de infidelidade. Pastor, mas eu vejo tanta pessoa infiel, sendo abençoada, vivendo coisas boas. Eu preciso te dizer, e não tenho medo de te falar isso, e falam como um profeta do Senhor. Se você tem visto uma pessoa infiel prosperando, isso não é de Deus, isso é do inferno, para permanecer, fazer com que essa pessoa permaneça nos seus delitos e pecados, e ela vai viver uma vida supostamente aqui abençoada, mas vai passar a eternidade no inferno. E pode ficar tranquilo que hoje eu estou light. Hoje eu estou light. Entenda, queridos, Deus não opera num ambiente de infidelidade. Ezequiel 14:13 diz: Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela meu braço para cortar o seu sustento. É palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Então você precisa entender que infidelidade afronta o Todo-Poderoso. Ele afronta o Todo-Poderoso. Provérbios, versículo de número 22, verso de número 12, diz: os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas Ele frustra as palavras, Ele frustra os planos, Ele frustra os infiéis. Ele frustra os infiéis. O problema, queridos, é que nós queremos, às vezes, dar um jeitinho. Você precisa entender que Deus é um Deus de aliança. E Ele não negocia a aliança, Ele não negocia princípios. E fidelidade tem a ver com alianças e compromissos assumidos. Salmo de número 89, verso de número 34, diz: eu não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios, diz o Senhor. Você precisa entender que você serve a um Deus de aliança, um Deus que privilegia e favorece a aliança, ao ponto de dar o próprio Filho dele para morrer na cruz, para cumprir uma aliança de amor comigo e com você. Será, queridos, realmente que esse nosso Senhor, o nosso Deus, que literalmente dá o seu Filho pelo cumprimento da aliança, vai honrar um infiel? Não é possível. Um Deus que leva tão sério o seu compromisso,
será que Ele realmente vai tolerar infiéis? De maneira nenhuma. E você precisa entender que fidelidade é o cumprimento da aliança. E Deus espera que eu e você honremos as nossas alianças. Deus espera que eu e você honremos os nossos compromissos. E você fez compromisso com Deus, você fez compromisso com a sua família, você fez compromisso com a sua igreja, você fez compromisso com seus amigos. Nós fazemos compromissos constantemente, nós fazemos alianças constantemente com as pessoas. E Deus espera que eu e você cumpramos cada uma dessas promessas, porque Ele é fiel e Ele quer um povo fiel, queridos. Ele é fiel e Ele deseja um povo fiel. A fidelidade é o princípio que rege a vida cristã. É o princípio que destrava as bênçãos de Deus. É o princípio que nos abençoou. O problema é que nós queremos dar um jeitinho para tudo. Nós queremos dar um jeitinho para a nossa infidelidade. Não, você precisa entender que Deus espera que você honre as suas alianças. E quando você quebra uma aliança, você vive a consequência de uma aliança quebrada. Se você fez um voto ao Senhor e você não cumpre, você vai viver a consequência disso. E eu não estou aqui, queridos, querendo pregar um evangelho que você tenha medo das coisas, não, mas eu estou querendo te chamar a responsabilidade, sabe por quê? Porque por vezes nós vivemos uma vida onde nós achamos que nós estamos abafando, mas nós precisamos entender que nós somos responsáveis. O evangelho de Jesus é um evangelho de autorresponsabilidade. E aí nós atribuímos a culpa ao governo, nós atribuímos culpa à nossa família, nós atribuímos culpa à igreja, nós atribuímos culpa às circunstâncias que nós estamos vivendo, mas por vezes nós não paramos e falamos assim: ei, aonde eu estou sendo infiel com o Senhor e deixando de cumprir aquilo que eu prometi a Ele? Porque Deus quer um povo fiel. Deus espera que aquilo que você tratou, você cumpra. Deus diz assim na sua palavra, para que você não se apresse em fazer votos, mas se você tiver feito, cumpra cada um deles. Deus não queria que você, aliás, Deus não obrigou você a casar, mas se você casou, você precisa ser fiel à sua esposa, ao seu marido. Deus não te obrigou a dizer sim, mas no dia que você disse sim para o ministério, você não pode olhar para trás, porque aquele que pega o arado, ou lança fora, lança a mão do arado e olha para trás, Deus não tem parte nisso. Isso são princípios, queridos, que está na palavra, só que nós negociamos isso para dar o nosso jeitinho brasileiro. Não, pastor, não é bem assim. Não, pastor, não é bem dessa forma. Não tem jeitinho, queridos. Ou você é fiel, ou você é um infiel. Isso é um princípio absoluto. Você é ou não é. E a palavra de Deus diz que todas as vezes que você quebra uma aliança, você vive uma consequência. E talvez você não saiba, mas lá em Josué, capítulo de número 9 e capítulo de número 10, quando o povo toma Canaã, a terra prometida por herança, o Senhor diz: olha, não faça aliança com nenhum daquele povo. Tire ele de você, extermine ele, não faça aliança. E o povo de Israel fez uma aliança com os gibeonitas, que eram inimigos, sem consultar a Deus. Eles foram enganados e fizeram uma aliança. Diz a palavra lá em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 21, que Davi consulta o Senhor porque que estava havendo 3 anos de fome sobre Israel. E o Senhor Deus diz para ele: olha, porque Saul matou os gibeonitas. Ele tinha feito uma aliança falando que não faria, e agora ele matou. Ah, mas era um povo ruim, mas fez uma aliança. Salmo de número 15 diz: Senhor, quem vai habitar no teu santo templo, quem vai morar contigo para todo sempre? E Salmo vai te dizer: aquele que mesmo em dano próprio, cumpre o que prometeu. Aquele que vive fidelidade.
E aí diz a palavra que os gibeonitas, mesmo sendo inimigos, receberam de Deus o direito de solicitar vingança sobre a família, sobre Israel, porque houve uma quebra de aliança. Você precisa entender que toda quebra de aliança gera uma consequência, toda infidelidade vai gerar uma consequência na sua vida. E às vezes você está orando para que Deus mude a sua vida. Às vezes você está orando para que Deus mude o seu casamento. Você às vezes está orando para que Deus faça as coisas, mas você precisa entender que às vezes o que precisa mudar é a sua atitude de infidelidade. Às vezes você está orando para que Deus abençoe a sua vida financeira, mas você não é fiel no seu dízimo, aliás, nem no dízimo que é do Senhor, porque não é seu, é do Senhor, diz a palavra. Às vezes você está orando para que a sua família seja abençoada, mas você está negligenciando o seu casamento. Você está orando para que seus filhos sejam prósperos, mas você desonra a sua mulher. Você desonra seu marido. Às vezes você está orando por milagres, mas o teu amigo confia em você e te dá uma palavra, e você sai falando dele para todo mundo. Ele confiou em você e você quebra a aliança. Isso é infidelidade, crente. Deus te deu às vezes dons e talentos, e Deus te abençoou, e Deus te formou, Deus te deu capacitação espiritual, e hoje você não atua na igreja de Jesus, porque talvez alguém te machucou um dia, ou a igreja fez uma situação com você, e você está enterrando o seu talento, e enterrou o seu talento. Isso é infidelidade. E você está orando, pedindo para Jesus te abençoar. Você precisa entender que isso não vai acontecer. Deus abomina a traição, ou a infidelidade desde o princípio. A traição começou lá com Adão e Eva, quando desobedeceram ao Senhor, e o Senhor falou, não coma dali, e eles foram infiéis à ordem do Senhor, e foram lá e comeram. Traição, infidelidade é não cumprir com o compromisso feito. E ao longo da história nós temos visto a infidelidade das mais diversas formas na vida do homem. O problema é que nós associamos, quando a gente fala em infidelidade, a gente lembra ou do dinheiro ou do adultério conjugal. Só que você precisa entender que isso vai muito além, ao ponto do próprio Senhor dizer, os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Você precisa entender que você só vai ver as coisas de Deus acontecendo sobre a tua vida, se houver um ajuste de conduta, e fidelidade for um princípio basilar da tua vida. Eu sei que essa ministração não é aquela para você sair regozijando e pulando de felicidade, e nem dando glória a Deus. Mas eu preciso te dizer que isso é o que vai fazer a diferença na tua alma, entre o céu e o inferno. E vocês sabem que, apesar de amar muito vocês, eu não estou comprometido em agradar vocês. Eu estou comprometido em pregar a mensagem do meu Senhor, para que eu seja achado como um fiel diante dele. Então você precisa entender isso, que não é da sua forma. Você precisa entender que não é da sua forma. E o reino de Deus é um reino de fidelidade. E eu quero te trazer alguns princípios sobre fidelidade. E o primeiro princípio é esse, que você precisa entender que o reino de Deus é um reino de fidelidade. Mateus 25, 14 vai te dizer, o reino dos céus também pode ser ilustrado, comparado, como ao caso de um homem, e aí o texto vai te falar, como o caso de um homem que vai viajar e dar talentos aos seus empregados para que eles cuidem. E o primeiro e o segundo honram com isso, mas o terceiro pega e esconde todo o talento. E o Senhor Deus, e o Senhor quando chega, diz, olha, servo bom e fiel, você foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Há um padrão no reino de Deus. Há um padrão no reino de Deus. Não foi eu que estabeleci, não foi a Indizas que estabeleceu, não foi a igreja A, B e C que estabeleceu. O padrão
quem estabeleceu foi Cristo, e o texto começa claramente dizendo que o reino dos céus é semelhante. O texto mostra que Jesus deixa muito claro que a base do seu reinado é um reinado de fidelidade. Ele é fiel conosco para que nós sejamos fiéis com Ele, e Ele não suporta a infidelidade. Esse é o termo, querido, e os termos foram Ele que colocou, e sair desse termo é ser infiel. Salmo 18 vai te dizer: ao fiel o Senhor te revela fiel, e ao rei irrepreensível Ele te revela irrepreensível. Você precisa entender, meu amado, que viver Jesus é viver um reino de fidelidade. Fidelidade à igreja, fidelidade a Deus, fidelidade à tua família, fidelidade aos dons e talentos que o Senhor te deu, fidelidade aos teus amigos. É viver isso. E se você se converteu, e se você é de Cristo Jesus, você precisa viver isso, porque o fruto do Espírito se manifesta na fidelidade, diz a palavra. Ou seja, se você é um infiel, é porque você não está vivendo o fruto do Espírito. Mas eu não estou falando isso para que você fique condenado, não. Eu estou te falando isso para que você entenda que há salvação para a sua vida, e há arrependimento para o seu viver, e o Espírito Santo diz na sua palavra que Ele te ajudará com todas as coisas. Se você não tem conseguido viver uma vida de fidelidade, hoje o Espírito Santo está aqui para mudar esse padrão pernicioso seu. Quem luta com infidelidade precisa entender que você só vai viver fidelidade quando você nascer de novo. E o Espírito Santo é o que trabalha em você. Segunda coisa que você precisa entender sobre fidelidade: que fidelidade é o que você é. Fidelidade não é um sentimento. Fidelidade não é um simples desejo, não. Fidelidade é uma decisão. Eu decido ser fiel, eu quero ser fiel, e eu vou ser fiel. Não, pastor, mas entenda, eu estou sendo fiel em partes. Ei, queridão, ser fiel em partes é ser infiel na totalidade. Isso é apenas uma desculpa, uma gourmetização do seu pecado. Porque você precisa entender que a cruz de Cristo não foi em partes, a obra de salvação não foi em apenas no momento, não. A obra do Senhor em salvação foi completa. Isso para que eu e você não fôssemos ficar dando jeitinho, mas para que eu e você sejamos fiéis na totalidade. E aí talvez você começa a dar desculpas pela sua infidelidade, e talvez eu esteja aqui pregando, e talvez você esteja vivendo uma guerra interior aí agora, e talvez o inferno esteja falando para você algumas coisas do tipo: não, mas é porque ele não conhece a sua vida. Não, mas em partes, Deus te conhece. E você começa a dar desculpa para ser infiel. Pastor Billy Graham, grande conferencista, disse a seguinte coisa: todas as vezes que você está decidido a navegar para longe de Deus, Satanás tem um barquinho no porto, esperando para que você faça essa viagem. Todas as vezes que você for confrontado na sua infidelidade, vai haver sobre você uma palavra dizendo para você: não, não é bem assim. E aí vai vir uma relativização do princípio. Mas você precisa entender que todas as vezes que nós tentamos relativizar o princípio, nós anulamos o princípio. E às vezes nós, crentes, nós temos esse problema de querer graduar o pecado. E aí o que é que nós fazemos? O pecado do outro é muito pior do que o meu. Não, eu não traio a minha esposa, nunca dormi com outra mulher, nunca.
Mas no teu smartphone tem um monte de mulher pelada e você está vivendo pornografia, e aí você acha que isso é normal, isso não é infidelidade. Porque infidelidade é só se eu dormir com outra mulher. Pasmem vocês, eu já ouvi uma expressão dizendo que se o outro não souber, não é infidelidade. Só se torna infidelidade se o outro descobrir. Não, eu não traio a minha esposa. Eu não traio o meu marido. Mas mente para ele todos os dias. Engana ele em pequenas coisas. Ei, meu querido, entenda uma coisa, ninguém tropeça em grandes pedras, mas nós caímos nas pequenas. E aguarde, segure aí que eu estou tranquilo hoje. Ninguém tropeça nas grandes pedras, é nas pequenas. E aí mentira constante. Mente para o marido, mente para a esposa. E aí você diz, eu não traio meu marido, mas está vivendo em mentira. Em pequenas mentiras no dia a dia. Você é tão infiel quanto o cara que está adulterando e indo para a zona e pegando uma prostituta. Você está sendo tão infiel quanto? Aí você diz assim, não, eu amo a Deus, aleluia, glória a Deus. Levanta a mão e ama Jesus e fala que é crente. Eu vivo por Jesus, Jesus é meu e eu sou dele, aleluia. Mas odeia seu irmão? A palavra de Deus diz que você é um assassino. Não sou eu que estou falando, é a palavra. 1 João vai te dizer, se você conhece a Deus, que vê e diz que não conhece, e odeia seu irmão, que você está vendo, você é um homicida, um assassino, diz a palavra. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos relativizar as coisas. Nós queremos dar justificativa para as nossas infidelidades. O Senhor às vezes te dá o teu salário, o Senhor te abençoa, e a única coisa que o Senhor pede de ti é que você entregue o dízimo que é dele, não é seu. Deus te dá o tempo, Deus te dá o trabalho, Deus te dá a graça, Deus te dá a vida, Deus te dá condições para que você consiga tudo isso, e a única coisa, e aí você acha que o dinheiro é seu. Irmãos, se Deus, eu falo sempre isso, se eu pego para o Francisco aqui e dou para o Francisco tempo, se eu dou para o Francisco dinheiro, se eu dou para o Francisco as condições, se eu dou para o Francisco um carrinho para ele vender pipoca, e ele está lá, e eu dou o milho, eu dou a pipoca, eu dou o óleo, eu dou tudo para ele, eu dou um local para ele, eu faço todas as condições para ele, o dinheiro é dele? Não, é meu, porque sou eu que estou fazendo. Mas eu viro para ele e falo assim, Francisco, eu vou te dar tudo isso, pode ficar com tudo isso, só devolve para a minha casa 10% daquilo que você recebe. E aí o Francisco vai e recebe tudo de mim, depois da pega, isso que eu virei para ele, fiz. E aí você fala assim, nunca roubei nada. Nunca roubei nada. Não, pastor, não, nunca roubei nada. Mas não entrega o dízimo que é do Senhor. Você está sendo tão ruim quanto esses marginais por aí que roubam as pessoas e assaltam. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Vocês me roubam, diz o Senhor. E o que nós te roubamos? E o Senhor fala, no dízimo que é meu. Então você precisa entender que nós queremos relativizar as coisas. Não, pastor, mas eu faço tudo isso de acordo com as circunstâncias. Ei, queridão, fidelidade não é circunstancial. Fidelidade não é de acordo com o que você está vivendo. Porque se for assim, nós vamos adaptar as nossas coisas e não é possível que seja dessa forma. Fidelidade não está ligada às circunstâncias. Não está ligado às circunstâncias. Pasmem vocês, eu já ouvi casais em que o marido vira e fala, pastor, a minha esposa não está podendo ter relação sexual, isso me justifica para que eu vá e tenha outros relacionamentos fora. Ei, queridos, aonde está que nós temos que relativizar as coisas? Eu não estou pregando aqui algo distante de nós, queridos.
Eu estou te mostrando exemplos claros na sua vida. Que às vezes você quer ficar relativizando as coisas. Se você só é fiel quando a situação te é favorável, isso não é fidelidade, isso é conveniência. Se você só é fiel quando as coisas são boas, se você só é fiel aos seus amigos quando eles são fiéis a você, se você só é fiel a Deus quando as coisas estão tranquilas, se você só é fiel à sua família quando tudo está fazendo satisfeito ao seu ego, isso não é fidelidade, isso é conveniência, e os convenientes Deus não suporta, porque eles vivem pelo seu próprio ego. 2 Timóteo vai te dizer: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pessoas são amantes de si mesmo, egoístas, obstinadas, sem amor próprio, irreconciliáveis. E aí ele diz: infiéis. Infiéis. Nós vivemos uma era que tudo é descartável. Casamentos são descartáveis, amizades são descartáveis, compromissos espirituais são descartáveis. Nós vivemos numa era que o consumismo e a conveniência é o que opera de acordo com o que eu quero. E a fidelidade, por vezes, é desprezada, mas eu preciso te dizer que nós, eu e você, nós somos a geração de um testemunho fiel. Eu e você precisa entender que nós somos uma pregação viva e que eu e você, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, nós somos uma carta escrita por Deus e lida pelos homens. Eu e você precisamos mostrar que essa cruz não foi em vão e que a fidelidade que sustentou ela é a mesma que nos sustenta. O mundo precisa saber que essa cruz não foi circunstancial. O mundo precisa saber que essa cruz é o que nos sustenta. E você tem que parar de ficar dando desculpa e continuar falando: não, eu estou vivendo gradativamente. Não, ser fiel não é gradativo, é o que você é. Ser fiel não é gradativo, é o que você é. Se você é fiel só quando tudo que está favorável, isso não é fidelidade. Isso não é fidelidade. Isso não é fidelidade. E naquele grande dia, o Senhor vai colocar os fiéis e os infiéis. Os fiéis à sua direita e os infiéis à sua esquerda. E apesar da tentação ser grande para fazer uma apologia, uma piadinha aqui, não é isso que eu estou fazendo agora. Quem é sábio já me entendeu. Mas os da esquerda, o Senhor vai falar para os infiéis: para trás de mim, não conheço vocês. Saiam da minha presença. Naquele grande dia, quando o Senhor dizer: apartai-vos de mim, malditos, não adianta se você está usando a camisa Deus é fiel ou não. Não está adiantando se você está botando Deus é fiel. Não, não, não. Entenda, entenda. Não é sobre graduação de fidelidade, mas é sobre o quanto o teu coração decidiu ser fiel ao Senhor. E o Senhor não espera, preste atenção numa coisa: naquele dia o Senhor não está perguntando se você é perfeito ou se você não é perfeito. O Senhor não está perguntando isso. O Senhor não está falando se você é uma boa ou uma péssima dona de casa, se você toca bem no louvor, se você canta bem, se você é um bom pastor. Deus não está falando sobre isso. Naquele dia, Ele vai virar e vai dizer: o padrão para entrar aqui é fidelidade. Você foi fiel nas circunstâncias que você estava vivendo? Sim, Jesus, então entra para o gozo do teu Senhor e venha celebrar comigo pela eternidade. Os maiores elogios na Bíblia não são para os poderosos, não são para os lindos. Até porque se fosse assim, por ser lindo, somente eu receberia o elogio. Mas não é por isso.
Vocês gostam, vocês ficam esperando que eu faça essas piadas, eu tenho certeza. E o Helder fica esperando só para rir da minha cara, irmãos. Os maiores elogios da Bíblia não são para esses. Mas os maiores elogios da Bíblia são para os fiéis. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você está entendendo? Fidelidade é o padrão do reino. Fidelidade é o padrão do reino. Isso coloca a fidelidade como critério de avaliação eterna e não apenas como uma virtude da terra, irmãos. Seja fiel. Seja fiel. Nos seus melhores dias, nos seus melhores momentos, seja fiel. Seja fiel. Terceiro princípio que você precisa entender, que fidelidade e amor é uma excelente combinação. Se você é fiel, mas não ama, você é um legalista. Mas se você é fiel e você ama, isso se chama lealdade. Aí alguns vão te dizer a seguinte coisa: mas é difícil viver Jesus. É difícil viver Jesus. Não é difícil, não. Se você tentar ser fiel sem amar a cruz do Calvário, isso vai te ser pesado. Se você for tentar ser fiel, você não consegue entender o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se não for por amor. Os fariseus, diz a palavra do Senhor, e Jesus fala isso para os fariseus: olha, se a justiça de você não exceder a muito a dos fariseus, vocês não são dignos do reino. Tem pessoas que são fiéis, mas não amam. Isso se torna um legalismo. Você precisa amar e viver em fidelidade. Isso se chama lealdade. Porque lealdade é aquilo em que você estar na presença ou não estando na presença, você mantém porque você ama. Estando na presença da sua esposa ou não estando, você é fiel e leal a ela. Estando na presença da sua igreja ou não estando, você ama e é fiel a ela. Dos seus amigos. Quando você é fiel ao Senhor, você é leal nas pequenas coisas. O seu smartphone não pertence aos seus desejos, mas pertence ao amor da cruz do Calvário. Quando você está sozinho no seu quarto, não é o seu desejo impulsivo que vai dominar você, mas é a decisão de amar a cruz de Cristo e viver por ela. Então você precisa entender, quando se ama, a fidelidade não custa. Mas quando não há amor, é difícil demais se manter fiel a alguma coisa. E quarta e última coisa que você precisa entender, que fidelidade destrava grandes conquistas. Quem aqui tem grandes desejos e tem vontade de viver grandes coisas na sua vida, faz um sinal com a sua mão, por favor. Amém, glória a Deus. Que bom que você tem sonho, que bom que você tem desejo, que bom que você quer ser abençoado, isso é lindo, que bom, que bom, que bom, que bom. E eu vou te falar uma coisa, Jesus quer me abençoar e te abençoar, diz a palavra. Eis que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro lindo e abençoado. Jesus quer te abençoar. Jesus quer abençoar você. Jesus quer me abençoar. A palavra do Senhor diz: eis que a minha mão não está encolhida, que não possa abençoar o meu povo. O Senhor tem o desejo de abençoar, mas há um princípio aqui que diz: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Esse é o princípio. O princípio aqui é fazer o melhor que você pode com as condições que você tem atualmente. Você vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu quero tempo. Eu quero tempo. Eu quero tempo para minha família, eu tenho tempo para minha casa, eu quero tempo, Jesus. Mas você desonra o Senhor com o teu tempo. Irmãos,
Será que a nossa vida é tão ocupada assim, que uma vez por semana, numa celebração, nós precisamos chegar meia hora atrasado num culto? Será que isso não é descaso com as coisas de Deus e colocando Deus às vezes para segundo plano? Às vezes você vira para Deus e fala: Senhor, eu quero passar num concurso público. Por quê? Porque eu quero ter estabilidade na vida. Mas você não tem uma estabilidade de relacionamento com Jesus. Aí você quer algo que você mesmo não esteja vivendo. Você consegue entender que isso é infidelidade? O fiel lida bem com pouco tempo, com pouco dinheiro, com as poucas oportunidades. E Deus te entrega mais. Às vezes você quer cantar e tocar se a igreja estiver com 500 pessoas. Mas você não quer se colocar à disposição, às vezes, para tocar. Por exemplo, como nós fomos fazer uma ação no Lar dos Velhinhos. É bonito subir no palco, as luzes, uau, legal, sim. Mas você quer as grandes coisas, mas despreza as pequenas. Eu quero uma família, pastor, eu quero casar, pastor, eu quero viver uma vida linda. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas você está desprezando o pai e a mãe, desprezando o relacionamento e o convívio com a sua família. E você não vive bem dentro da sua casa. Pastor, mas o senhor não conhece a minha casa é terrível. Mas Jesus não está falando que você tem que desonrar ela só porque ela é terrível. Jesus está falando: honre o teu pai e a tua mãe, honre a tua casa, para que teus dias sejam abençoados. Nós precisamos entender, crentes, que grandes edifícios se constroem com pequenas bases. Se você sabe lidar hoje com o seu tempo e dar ao Senhor um tempo fiel, se prepare para que Jesus te abençoe. Se você sabe lidar hoje com pouco dinheiro, se prepare que Jesus vai te abençoar com muito dinheiro. Pastor, eu recebi R$100, R$10 é muito pouquinho para eu dar de dízimo, pastor. Não é sobre o quanto, porque Deus não tem uma caixa registradora e Deus não é contador que está apontando o quanto de valor você está dando, mas o que Deus espera é que o seu coração seja fiel, seja no R$100, no R$10, seja no 10 mil, no 100 mil, no 1 milhão, independente do valor. O Senhor está nos habilitando para viver grandes coisas, mas nós precisamos ser fiéis das pequenas. Alguém chegou para mim um dia desse e falou: agora está tudo bom, pastor? A igreja é grande, 500 pessoas, a capacidade e não sei o quê. Bem. E eu virei para a pessoa e falei: quem vê o resultado, às vezes esquece o processo. Quem vê o resultado, às vezes esquece o processo. Quantas vezes, irmãos, nós viemos para cá para pregar, e eu falava isso no PGzão essa semana. E eu honrei a vida da Anice e do Antônio, que foram pessoas que me ajudaram. Quantas vezes eu vim para pregar e só tinha as pessoas, a Anice e o Antônio. Assim foi no início da igreja, e eu pregava e eu brinquei até com elas e falava que às vezes eu pregava para eles dois, pedia ainda para dar oferta e aceitar Jesus ainda. Mas aí eu vou fazer o quê? Não, é só para os dois, não vou não. Vou fazer de qualquer maneira. Não, meu querido, faça o seu melhor enquanto as condições não mudaram, que você vai ser habilitado para viver as grandes coisas. O princípio aqui é fazer o melhor com o que você tem, porque aquele que sabe o que deve fazer bem não faz, comete pecado, diz o Senhor. Eu dou sempre esse exemplo, irmãos, para que fique bem didático, para que você entenda. Se o Helder tem condição de fazer 100 e ele faz 60, e eu tenho condições de fazer apenas 40, mas dentro dos meus 40 eu faço os meus 40 na totalidade, quem foi fiel, eu ou o Helder? Pode me responder, crente? Eu.
Porque dentro das minhas condições, eu fiz o máximo que eu pude. Isso é para que você entenda, porque às vezes você se compara e diz assim: ah, mas fulano pode fazer mais, mas Beltrano pode fazer mais. Ei, não é sobre o quanto o outro faz, é sobre o melhor que você faz. Talvez o pai dos seus amigos estão dando uma viagem para ele, para Disney. Uau! Louvado seja Deus, mas seja fiel. E você às vezes não pode. Aí sabe o que você faz? Você fecha a cara, amarra a cara e despreza a sua família. Não, se o que você pode pagar para sua família é uma viagem no Piracicabana, para ir ali, para o Nicolândia, pague e faça o seu melhor para eles, querido. Mas não fique lamentando: ai, eu tenho tão pouco. Você está sendo infiel. Você está sendo um infiel. Você precisa entender que quando a condição interna mudar, ela vai mudar as circunstâncias externas que estão à sua volta. Seja fiel. Seja fiel à sua família, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao Senhor, seja fiel com teus dons e talentos. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel, porque certamente o Senhor vai te dar grandes coisas. E em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida agora. Que o Senhor possa achar o teu coração fiel em meio a uma circunstância desfavorável. Que o Senhor possa achar o teu coração fiel em meio a uma situação adversa. E que o Senhor possa assim te achar e habilitar você para grandes conquistas. Que os céus se abram sobre a tua vida e que o Senhor poderosamente marque o teu viver. Que você não seja encontrado como uma pessoa que vive desmazeladamente diante do Senhor, mas que você seja encontrado como um homem ou uma mulher fiel a todos os princípios do Senhor, e que os céus se abram sobre a sua vida e que você viva o melhor de Deus em escala grandiosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos. Feche seus olhos agora.